Olá. Sabe aquela coisa de pegar o salário mínimo brasileiro, R$ 1.412, converter direto para dólar o euro e achar que, nossa, é muito baixo? Então, será que essa conta simples reflete mesmo o poder de compra real? Ok, vamos tentar desmistificar um pouco isso. Neste nosso mergulho profundo, a gente vai comparar os salários mínimos do Brasil com Europa, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Espanha. A gente se baseou num relatório bem detalhado que fez essa análise comparativa, sabe? E a nossa missão aqui é ir além do número que está na carteira. Queremos entender o poder de compra de verdade, usando a tal da paridade de poder de compra, a PPP. E como isso se liga com a riqueza do país, o PIB per capita. Como é que a gente compara isso direito? Pois é, essa é a questão central. Porque, olha, comparar só convertendo pela taxa de câmbio não funciona mesmo. Dá uma visão distorcida. A gente precisa usar a paridade de poder de compra, a PPP. Pensa assim, é como se a gente tentasse ver quantos carrinhos de supermercado iguais o salário mínimo compra em cada lugar. A PPP ignora o câmbio e foca no custo de vida real de cada país. E o que os dados mostram, assim, claramente, é uma ligação forte. Países com PIB per capita maior, ou seja, mais ricos, mais produtivos, geralmente conseguem ter salários mínimos com um poder de compra real maior quando a gente ajusta pela PPP. A economia do país banca isso, entende? E quando a gente aplica essa PPP, nossa, a diferença fica gritante. Se a gente olha os valores anuais ajustados pela PPP, Alemanha e Reino Unido disparam, passam dos $33 mil. É muito. A França fica ali pelos 25 mil, Espanha mais ou menos 17 mil. Os Estados Unidos, por causa daquele valor federal baixo, ficam perto de 15 mil. E o Brasil fica em torno de $3.400 por ano. É uma diferença enorme. E aí que fica interessante mesmo. Como é que esses países chegam nesses números? Como eles organizam isso? Os modelos são bem diferentes, viu? Pega os Estados Unidos, por exemplo. É um sistema meio duplo. Tem um valor federal, 7,25 por hora, que, tá congelado há anos, mas o que acontece é que muitos estados e até cidades definem pisos bem mais altos. Washington, Califórnia, já passam dos $16 por hora. E a lei manda pagar o maior valor, né? O que for mais vantajoso para o trabalhador. E lá o foco é muito no pagamento por hora, sabe? Com hora extra e tudo mais, acima das 40 horas semanais. Faz sentido essa variação local nos Estados Unidos, com um país tão grande. E na Europa, como é que funciona? Reino Unido, por exemplo. 44 libras por hora para quem tem mais de 21 anos. Tem valores diferentes para quem é mais jovem. Eles têm até uma meta oficial, que é esse valor chegar a 66% da mediana do salário por hora do país. E ainda tem uma campanha forte por um Real Living Wage, que é voluntário, sabe? Empresas aderem e pagam um valor ainda maior calculado com base no custo de vida real mesmo. Interessante essa meta e o valor voluntário. E a Espanha, que você mencionou que tem algo diferente? A Espanha é única, são 14 pagamentos por ano. Então, quando você vê o valor mensal nominal, ele parece uma coisa, mas para comparar direito tem que pegar o valor anual total e dividir por 12. Aí a média mensal efetiva fica maior. É um detalhe cultural trabalhista deles. Nossa, 14 pagamentos. Imagina organizar as contas. E Alemanha e França, que também tinham PPPs altas ali na nossa lista. Do padrão europeu, mas cada uma com o seu jeito. A Alemanha, por exemplo, só foi ter um salário mínimo nacional mais recentemente. Antes dependia muito da negociação coletiva por setor, que é uma tradição forte lá. Quando criaram o mínimo nacional, teve debate, né? O Banco Central ficou preocupado com inflação e tal. Na França, eles têm os MIC, o mínimo legal. Mas mesmo assim, recentemente teve muito protesto por causa do aumento do custo de vida. Mostra que mesmo com um piso definido, a pressão existe. E o Brasil no meio disso tudo? Como fica a nossa situação? Bom, no Brasil, o salário mínimo tem um papel social gigantesco, né? Ele é referência para um monte de benefício, tipo aposentadoria, BPC. Mas a distância entre o valor pago e o que seria realmente necessário para cobrir as despesas básicas de uma família, segundo os cálculos do Diese, nossa, é enorme.
O Diese é um instituto ligado a sindicatos que faz essa conta. Em 2024, eles falavam que precisaria ser quase R$ 7.100 e o mínimo era R$ 1.412. Só a cesta básica, dependendo da região, pode comer quase 40% do valor do mínimo. É muito apertado. Essa distância no Brasil, ela acaba nos levando a uma coisa que parece acontecer em todo lugar, né? Mesmo com valores nominais e PPPs tão diferentes, essa dificuldade de fazer o salário mínimo cobrir todos os custos básicos de uma vida digna parece ser um desafio comum. Exatamente. É uma luta que existe em vários níveis. Na Alemanha, por exemplo, tem estimativa de que só a moradia pode consumir uns 40% do salário mínimo. 40%. É o mesmo percentual da cesta básica aqui no Brasil, praticamente. Pois é. A natureza da dificuldade muda, né? Nos países mais ricos, talvez o peso maior seja a moradia, a saúde. Nos emergentes, como o Brasil, a luta já começa na comida. E claro, sempre tem o debate econômico junto. No Reino Unido, por exemplo, sempre que aumentam o mínimo, vem a preocupação. E as pequenas empresas, como ficam? Elas conseguem pagar? Entendi. Então, no fundo, o que tudo isso significa? Parece que o salário mínimo é quase um espelho, né? Ele reflete o nível de desenvolvimento econômico do país, o PIB per capita que você falou, mas também as escolhas de política social que cada um faz. E a PPP é tipo a lente de aumento que ajuda a gente a ver essa imagem com mais clareza, sem distorção do câmbio. Perfeito, é isso mesmo. Entender essas diferenças, os sistemas, os desafios de cada lugar, isso nos dá mais ferramenta para analisar as notícias de economia, as discussões sobre salário, sabe? É ir além do número puro e simples e entender o contexto todo. Criticar com mais base. Fica então uma reflexão final aqui para quem está ouvindo a gente. Se até nos países mais ricos, o salário mínimo muitas vezes não dá conta de cobrir todos os custos essenciais para viver com dignidade, que outras políticas, talvez, que outras estruturas econômicas poderiam complementar isso? Ou quem sabe ser até mais eficazes do que simplesmente focar só em aumentar o piso salarial para garantir uma vida digna para todos? Fica aí para a gente pensar.